Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Gisele Razeira. A Gisele Razeira está fazendo doutoramento em letras na Universidade de Coimbra e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. É mestre em literatura comparada e veio aqui para nos falar sobre o seu livro Polêmica Velada. Muito boa tarde, Gisele. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o livro, né? E a oportunidade de estar divulgando esse material, agora em Portugal. Gisele, do que é que se trata o livro? Polêmica Velada. Esse livro ele é o resultado de um estudo que eu fiz durante o período de mestrado em Porto Alegre, na Universidade Federal. E ele trata de uma comparação entre dois romances em língua portuguesa, O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, um autor renomado português, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que foi escrito pelo Machado de Assis, que é considerado por muitos estudiosos o grande romancista, o grande escritor da literatura brasileira. Quais são as principais conclusões de pesquisa, Gisele? Na verdade, a obra do Machado de Assis ela é dividida em dois momentos. Um momento que ele é tido como uma fase mais romântica e muitos estudiosos dizem que ele teve uma virada na carreira. E essa virada, ela começa justamente com esse livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A minha conclusão do meu estudo no mestrado foi que o Memórias Póstumas de Brás Cubas ele tem uma relação direta com o lançamento do Primo Basílio, né? E para isso eu preciso contextualizar um pouco o que foi o lançamento do Primo Basílio. Esse romance, foi o segundo romance do Eça de Queiroz. Ele teve uma grande repercussão no Brasil, porque ele acabou renovando a maneira de se fazer literatura de certa forma. O Eça de Queiroz ele era um autor muito ligado à literatura francesa e ele era muito influenciado tanto pelo Zola quanto pelo Balzac. E ele acreditava que a literatura tinha uma função social. Ele, como os escritores realistas, eles acreditavam que a literatura ela podia ajudar a tornar mais crítico. Isso, eles podiam fazer crítica social a partir da literatura, que a literatura não deveria ser usada com fins exclusivamente de entretenimento, como eles entendiam que era feita a literatura romântica. E eles acreditavam que a literatura romântica, ela de certa forma alienava as pessoas. E então eles entendiam que era preciso fazer uma literatura que engajasse temas que fizessem as pessoas pensar sobre a própria sociedade. Que era o estilo do Assis. O Machado de Assis, ele também acreditava nisso, ele também entendia, de certa forma, que a literatura era uma ferramenta social, mas não concordava com o método que os realistas usavam. Os realistas, eles acreditavam que, diferente dos românticos, eles deveriam ter no texto muita realidade. Já os românticos, eles davam eles davam muita importância para a imaginação e para a questão da literatura como um objeto mesmo para entretenimento e para deleite, não para raciocínio ou para que a pessoa pensasse sobre si e sobre a própria sociedade, né? Só que o Machado não acreditava que a forma como os realistas usavam para fazer esse retrato da realidade que era proposta era ideal. Por quê? Porque muitos deles, principalmente os que acabaram sendo conhecidos como naturalistas, eles descreviam cenas e retratavam a sociedade de uma forma que por vezes passou como sendo obscena, promíscua ou até mesmo exagerada. E então, nesse ponto, os dois se diferem bastante, tanto o Machado quanto essa, no sentido mais da forma de representação do realismo, não da intenção de representar a realidade em si. Mas era uma forma muito brusca que eles apresentavam as situações? No caso do Primo Basílio, a protagonista, que é a Luísa, ela é uma adúltera, né? E esse tema do adultério, ele estava figurando muito na literatura naquela época. Principalmente na francesa, né? O romance Madame Bovary, ele influenciou a literatura, de certa forma, a literatura ocidental, né? Dá para se dizer assim.
E essas narrativas de adultério, elas estavam muito comuns, né? Geralmente, as narrativas de adultério, elas mostravam um fim trágico sempre para essa adúltera, como que na intenção de mostrar que a mulher que traísse seu marido não teria um bom fim. E com a Luísa foi da mesma forma, né? Ela acaba morrendo. Enfim, era mais com a intenção... Isso? Não, na verdade, ele estava querendo mostrar... Ele foi tido como promíscuo porque não era o fato da representação do adultério, que isso era uma coisa já comum na literatura do século XIX. Era o fato dele descrever cenas que eram tidas como excessivamente eróticas para aquela época, né? Então ele recebeu crítica por causa da disso. Forma dele ter apresentado. Exato. No próprio Madame Bovary existem cenas de adultério da personagem Emma Bovary que não existe um detalhamento da cena, no caso, na cena íntima do casal. Hoje a gente, se pegar o Primo Basílio para ler essas cenas de adultério, para os nossos padrões do século XXI, já não tem mais tanto erotismo, impacto, porque mudou. Mas naquela época as descrições do Essa realmente elas destoavam do que se praticava. Impactava a leitura. Impactava. E já o Machado de Assis, quando ele escreve o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele faz a primeira personagem adúltera dele, que é a Virgília. E ele descreve no romance cenas, ele coloca no romance cenas de adultério, mas em nenhum momento ele faz as descrições das cenas, como essa fazia. E eu entendo que é uma forma de mostrar, ou de certa forma dizer, olha, é possível se tratar de tema polêmico, é possível se mostrar que existe um caso de adultério, mas nem por isso a gente precisa abrir ou desvendar o quarto, ou mostrar explicitamente o que acontece dentro de um quarto de um casal adúltero, né? Então, e era o que o Eça de Queiroz... Para os padrões da época, ele foi considerado exagerado. Mas é óbvio que não tem também como a gente julgar uma crítica que foi feita a ele no século XIX com os olhos do século XXI, porque a gente não vai perceber. Tanto que hoje o Primo Basílio ele chega a ser um livro escolar, né? Ele foi um livro que chegou a ser proibido, ele não era eu conheço algumas senhoras que diziam, no Brasil, que precisavam ler o livro escondido, não era um livro de moças, né? E era proibido. Era proibido, exato, porque estava tratando desses temas que eram temas tabu, né? Mas hoje ele já é um livro completamente inofensivo, assim. Já são temas que a sociedade mudou muito e isso já é debatido de uma outra forma. Gisele, você, no seu estudo, vê que o Eça de Queiroz ele podia ser um revolucionário na literatura nesse sentido, mais avançado, estar avançando, estar trazendo a ideia nova, um novo conceito de fazer a literatura? Na verdade, ele era novo em termos, porque o que ele fazia era feito na França. Ele foi inovador em fazer o realismo ou o naturalismo em língua portuguesa, porque o livro dele foi lançado tanto no Brasil quanto em Portugal, mais ou menos na mesma época. Ali no século XIX, a comunidade portuguesa ainda era muito forte no Brasil, enfim, muito influente. Então, era comum que os romances, tanto do Camilo Castelo Branco, do Almeida Garré, do Alexandre Herculano, eles também circulavam no cenário brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, né? A comunidade portuguesa ainda tinha os olhos muito voltados para o que se produzia aqui, a comunidade portuguesa que vivia lá. Então esse livro, ele repercutiu lá também por causa disso, né? E porque o realismo ele não foi uma invenção do Eça de Queiroz, mas o realismo em língua portuguesa, a gente pode dizer que ele foi um dos pioneiros. E, de certa forma, ele revolucionou no sentido de que é sabido que a literatura do Eça de Queiroz influenciou vários autores brasileiros que vieram depois, até declaradamente o Érico Veríssimo diz que escreveu O Tempo e o Vento, que é uma obra-prima, escreveu baseado nos maias, né? Então, dá para se dizer que teve toda uma geração de escritores brasileiros que foi
influenciada pela inovação do Eça de Queiroz. Foi um crescendo. Gisele, em relação ainda à história, quer aprofundar mais alguma coisa relacionada ao Machado de Assis? Na verdade, nesse livro eu mostro que o Machado de Assis ele acabou fazendo algumas críticas ao Eça que foram equivocadas. Mas no momento em que o Machado estava diante do panorama que ele tinha diante dele, não tinha como ele perceber o que a gente com 200 anos de estudo, 200 anos é exagero, mas com mais de 100 anos de estudo a gente consegue perceber. Exato, porque ainda o realismo e o naturalismo ele era uma tendência nova de se fazer literatura. Agora, passados 100 anos, a gente tem a noção do desdobramento disso, né? Então, quando o Machado de Assis fez a crítica, era baseado no contexto da época, que hoje a Gisele vê como foi um equívoco. Era um equívoco que não tinha... Pra hoje, é difícil, mas na época exatamente. Não tinha, naquela época não tinha como o Machado ter visto coisas que o tempo nos permitiu ver. É isso, e aí eu tento mostrar. E agora o Gisele está aqui em Portugal a fazer o doutorado. Como é que está caminhando a pesquisa? Como é que vai agora? Para que rumo que a Gisele está levando o seu doutorado? Na verdade, agora a pesquisa deixa de lado um pouco a literatura brasileira e passa a investigar as relações entre Brasil e Portugal no século XIX a partir do personagem Basílio, do Primo Basílio, que ele foi um personagem criado pelo Eça de Queiroz, que em 1870 o pai dele passou por uma falência, ele foi ao Brasil e de lá ele voltou rico. E de certa forma era uma maneira que o Eça tinha também de comunicar no seu romance essa questão da imigração em busca de uma vida melhor que é tão comum na sociedade portuguesa até hoje. E hoje no noticiário a gente ainda percebe que isso é uma preocupação, né? Quando o país esgota as oportunidades, o povo sempre vai, uma parcela significativa da população migra em busca de condições melhores em outros lugares, né? Mais alguma informação em relação ao livro, Gisele? Quem tiver interesse em pesquisar o livro, ele está disponível para pesquisa na Biblioteca Nacional de Lisboa. E se alguém tiver interesse em aderir ao livro, é favor então contactar o programa Ciência e Saúde aqui da Rádio Horizonte FM, pelo e-mail ciencia.saude@hotmail.com ou na nossa página do Facebook Ciência e Saúde. Agradecemos aqui a presença da Gisele Razeira no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.